Bom dia, 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 galerinha! Cadê essa galera forte? Cadê essa galera forte? Meus queridos técnicos, técnicos em secretariado, a turma é forte, não é brincadeira não. E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo beleza? Vamos pra cima? Tiveram um intervalozinho aí, né? Pessoal de Padre Marcos aí, pessoal de Beneditinos, Belém do Piauí, esticando bom dia. É, gente, bom dia com alegria, bom dia com alegria. Ó aqui, ó a ginga do Tite, ó a ginga do Tite aí, ó. Não é brincadeira não, rapaz. Tá aí por fora. O que foi que houve? O que houve, meu diretor? Domingos Mourão, hein? Quero ver Domingos Mourão aí. Sim. Então é o seguinte, ó. O que está acontecendo? Meu diretor está dizendo aqui que Domingos Mourão, né? Domingos Mourão, tá? Manda uma mensagem, como é que é, meu diretor? Com o nome do polo e telefone exatos, os que são realmente verdadeiros, tá bom? Ah, é? Ok. Então é só Domingos Mourão que é para mandar, tá certo? Olha aí, pessoal aí colocando aí, ó. Padre Marcos, turma conectada. Não é brincadeira não. Lagoa do Piauí aí com a mediadora Silene e a sua turma. Turma forte, turma de projeto, turma de secretários que vão fazer a diferença, rapaz. Essa turma não é forte não. Vamos continuar? Vamos continuar a nossa disciplina? Na aula anterior, né, meus queridos, nós iniciamos o projeto 2 falando sobre este contexto e esta temática voltada para o indivíduo e para a sociedade. Por que é importante você construir, gente, não é? O teu projeto, o teu segundo projeto aí. Segundo projeto. Por quê? O primeiro já foi. Nossa disciplina agora é de projeto, gente. 2, tá? Essa construção que vocês vão apresentar, né? Precisa que vocês tenham temas mais profundos. E esse que lida com o indivíduo e a sociedade, ele é um tema extremamente importante para você, técnico em secretariado, certo? Então vamos aprofundar muito nesse conteúdo e avançar nele hoje, ok? Vamos que vamos? Vamos lá. Então seguindo o nosso roteirinho aí, meu diretor. Meu diretor, como é que tá aí o nosso tempo? Vamos ver aí, como é que tá o nosso tempo aí, meu querido diretor, para o teacher se orientar na vida. Então veja, a integração que eu vou estar discutindo com vocês, meus queridos que estão aí, ó, em Padre Marcos, em Lagoa do Barro. Coloca aí o nome do mediador, hein, Lagoa do Barro. Coloca o mediador, hein? Em Fartura do Piauí, quero saber quem é o mediador, professor mediador, em Dom Inocêncio, em Disseu Arco Verde, em Coronel José Dias, em Cocal de Telha, em Brasileira, em Betânia do Piauí, Beneditinos, Belém do Piauí, Barreiras do Piauí, Alvorada do Gurgué. Essa turma todinha aí coloca quem são os professores mediadores, meus queridos. Pessoal do YouTube também, entendeu? Pessoal do YouTube também, coloca aí. Gente, na prática, a gente vai buscar ter um objetivo com vocês de compreender estes públicos de forma individual e de forma na sua expressão da sociedade. Quer dizer o quê? A integração dos dois, tanto do indivíduo com a sociedade, como a sociedade com o indivíduo. A compreensão desse processo, né, de construção dos grupos, onde a gente já falou e aprofundamos acerca disso, tá? O ideal nós começamos a falar um pouquinho sobre as tribos urbanas também, já no finalzinho da nossa aula, falando sobre as tribos urbanas, gente. E a gente vem, nesse contexto, tentando aprofundar, para deixar claro para vocês sobre as tribos que nós fazemos parte. Olha aí Belém do Piauí colocando o Antônio Marcos, que eu creio que deva ser o professor, né? Mediador. Seja bem-vindo, meus queridos. Sejam bem-vindos, hein? Então,
eu tenho alguns grupos que eu preciso colocar para vocês como exemplo. Por exemplo, os motoqueiros, né? Que surgiu lá em meados dos anos 50, tá? Tem uma história que é perpetuada por várias décadas. Então a gente já tem esse estudo aprofundado. Se você for fazer, por exemplo, um projeto de aprendizagem que a temática for tribos urbanas, nesta interação entre a sociedade e o indivíduo e a sociedade, mostra que, com o passar do tempo, as tribos antes eram isoladas, né? Na perspectiva de que não havia participação das famílias. Hoje, isso é passado de pai para filho, por exemplo. Hoje você tem um aspecto, em termos de visual, pente, todos em um mesmo padrão. É claro que aí você vê o vestuário aí, por exemplo, né? O capacete, óculos de aviador, as botas, as jaquetas, todas sendo caracterizadas. É uma tribo. Assim como a gente viu as tribos dos hip hops na aula passada, nós temos o clubbers. Os clubbers, meus queridos, tem aí uma perspectiva dos chamados filhos da tecnologia. Ó, eles se denominam como filhos da tecnologia. É a turma ali dos anos 90, onde a gente tinha já uma disseminação da internet no Brasil também. Os clubbers, eles são ligados àquela vida noturna e principalmente a usar cores fortes, né? Plásticos, óculos, cores que são realmente fosforescentes, cores vivas. E tem essa característica de estarem se identificando com alguns valores específicos. A questão técnica, a música técnica, ela é uma das os principais vínculos, tá? Nesse contexto dos clubbers. E o que a gente tem mais e mais nessa construção hoje da juventude, principalmente dos que nasceram depois dos anos 2000, vocês, né? Geração Z, geração Zzinha aí, ó, com os chamados gamers. Os gamers que estão aí desde o início lá do RPG, Wargamers, os jogos de guerra e tudo mais, com uma característica também específica, a sua popularização. Lembra que o que a gente tem estudado sobre este grupo tribal, hoje, fazendo um adeno aqui, pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela, essa tribo especificamente, gente, ela está tendo, a nível de estudo sociológico e antropológico, está tendo uma ênfase muito grande agora, nessas décadas, e principalmente depois da pandemia, porque hoje já tem a profissão de gamer, tá? Uma tribo que reforçou a sua perspectiva profissional dentro da sociedade. Então você tem equipes, times de gamers competindo entre si. Então se tornou uma profissão. Fora que hoje, dentro das empresas, nós temos a chamada gamificação. A gamificação, ela torna um ambiente mais agradável e atraente e competitivo entre os colaboradores. Então você vai lidar com este processo cultural, né, na sua profissão de técnico em secretariado, no secretariado de uma forma geral, meus queridos, você vai lidar com isso. Presta atenção, porque quando a gente fala, por exemplo, nas outras disciplinas, técnicas e práticas secretariais, tá? Já que ela é uma disciplina, nossa disciplina, ela é interdisciplinar, não é? Ela é um projeto de aprendizagem interdisciplinar, então ela passa a permear por todos os outros conteúdos. Especificamente quando ela para dentro das tarefazinhas, dentro das práticas e técnicas secretariais, ela é hoje uma das práticas executadas dentro da empresa, certo? A gamificação, você fazer com que as pessoas corram atrás das metas dentro de prazos com a metodologia de gamers, uma metodologia de gamificação, de competição, de pontuação, e isso tornando mais atraente a competição interna entre os funcionários, entre os colaboradores. Retornando para
os nossos slides. Então, este videogame que antes, né, a gente tem aí que só controlar a questão do equilíbrio do uso desse videogame para esta geração específica. Entender que eu tenho os gamers, mas também, por exemplo, eu tenho os roqueiros. Os roqueiros, meus queridos, que usam o rock and roll, que usa a independência da música e se caracterizam nas suas roupas, nos usos do instrumento musical, na variação de gêneros, defendem, né, a liberdade, os amantes do rock and roll, eles também têm a sua própria, os seus próprios princípios, que são norteados por valores artísticos, sociais, ou seja, de quebra de paradigmas, principalmente. Contudo, não para por aí, há uma dissidência dos roqueiros, chamados metaleiros. Olha, eu posso ter grupos dentro de grupos, isso, que estão ali no rock, mas o rock ali que surge nos anos 70, na Inglaterra e nos Estados Unidos, que trazem esse estilo. O estilo com aparência que é assustadora, mas que ele traz essa aparência aí de busca, principalmente, né, de se manifestar contra a desigualdade social. Olha só o intuito, gente. Falando com temas, né, nesse estilo musical, temas que são recorrentes dentro da nossa sociedade, dentro dos outros grupos. Entenda muito sobre isso, porque a gente cria um certo preconceito em relação aos grupos, só que você, quando conhece, você sabe que ali cada um tem a sua missão, tem o seu propósito. Então, primeiro conhecer esses grupos, essas tribos, para depois você criticar o que você concorda e o que não concorda. Porque, olha só, o embate e a ênfase em relação a essas temáticas, fome, miséria, sistemas políticos que possam ser, por exemplo, autoritários, os metaleiros usam os cabelos, por exemplo, compridos, ele tem todo um arquetipo, ele tem toda uma situação, não é? Essa situação, ela é primordialmente, inicialmente, trabalhada de uma forma onde você, primeiro, entendendo que existem esses grupos, qual é a essência, gente, de estar estudando esses grupos num projeto de aprendizagem interdisciplinar? Primeiro, se aprofundar um pouquinho mais antropologicamente. Você entendendo mais esses grupos, você vai aprender a lidar sem preconceitos em relação a esses grupos. Todavia, entenda o seguinte: antes, o mercado ele não assimilava, porque de forma preconceituosa, os grupos tribais, urbanos, com bastante preconceito. Agora, nós estamos numa luta constantemente de trabalhar a perspectiva de que não é porque a questão visual, né, ela pode, por exemplo, dos punks, que surgiram lá nos anos 70, tá? Lá na Europa, ela pode causar um impacto assim assustador, né? Até mesmo meio que agressivo, mas os jovens, como reação à não violência, olha só, a não violência e ao otimismo dos hippies, principalmente, tá? Olha só, você olha e você vê achando que é uma coisa, né, pela imagem, você olha assim, poxa, mas que coisa agressiva, que coisa bizarra, mas na verdade não, meus queridos, é o nosso conceito que está retrógrado. As características de autonomia, de interesse, né, pela aparência, principalmente sarcástica, agressiva, anarquista, contra um sistema, né, anticomunista também, contra o capitalismo, ou seja, um discurso forte sobre os sistemas, porque a bandeira deles é o quê? O pensamento livre. O questionamento do pensamento livre com as suas consequências. Porém, hoje o mercado, meus queridos, assimila muito estes públicos, assimila muito as profissões, hoje estão tentando se expandir, é claro, porque para alguns segmentos, a aparência, de uma certa forma, cria um impacto. Mas as organizações estão sendo as primeiras a tentar quebrar estes impactos na sociedade. Então, relação do indivíduo com a sociedade, eu posso ter, por exemplo, claro que eu tenho, pessoas que são punks, que são mais honestas do que pessoas que não são punks, certo? Então, você olha para a pessoa e você já
fecha um conceito. Sabe o que isso é estudado na psicologia? Pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela. Olha só. Quando a gente vê uma imagem, né, forte, como a do grupo dos punks, você já liga a questão da agressividade e do bizarro, né? Mas você tem que entender que a tua quebra de preconceito começa neste movimento. Você pensa uma coisa e você já tenta desconstruir. Porque isso não vai fechar o teu conceito na imagem. Lembra disso, tá? Pessoal aí de fartura que está dando bom dia, lembra disso. Quando você fecha uma imagem em relação à pessoa, sem conhecê-la, você está tendo um pré-conceito dela. Por exemplo, com as pessoas que gostam de fazer tatuagem, por exemplo. Tá? Uma coisa é você não gostar. Outra coisa é a pessoa gostar de fazer tatuagem, ela faz tatuagem com o corpo dela e etc e tal. Isso vai interferir nos princípios dela? Na ética dela? Tem gente que é tatuado o corpo todo e é mais ético de gente que não é tatuado. Entendeu? Por quê? Porque, de uma certa forma, o senso comum, ele prolifera esta visão preconceituosa e você, já como alguém de uma geração que vai vir para quebrar estes paradigmas, para quebrar essas crenças limitantes, vai consolidar um pensamento de entender, de lidar com as pessoas de forma a que você dissemine a equidade, tratando de acordo com a necessidade de cada uma dessas pessoas. Porque você já vai entrar no mercado dessa forma, gente. Olha o quanto projeto de aprendizagem interdisciplinar é importante para a sua vida. Você podendo fazer um trabalho, um projeto estruturado lá, com introdução, desenvolvimento e conclusão, voltado para os grupos e quebra de preconceitos aí, dentro do seu segmento, dentro do seu município, dentro da sua cidade. Imagina aí o quanto você pode ser o divisor de águas, pode ser o primeiro trabalho que reúna a questão da sociologia, da psicologia, da antropologia, juntos ali, em um trabalho dentro das empresas, não é? Porque muitas empresas ainda não contratam pessoas exatamente pela imagem, tá? E é uma forma preconceituosa. É claro que com raríssimas ressalvas, algumas empresas trabalham com situações que a imagem ela pode prejudicar, mas ela pode também ser a responsável por quebrar esse estereótipo, certo? Então, tudo faz parte de um contexto de se estudar e aprofundar. Retornando para os nossos grupos. Então, meus queridos, os chamados skinheads, os cabeças raspadas. Aí nós temos uma outra leitura, né? Então, começando a modificar aí, ó. Aí eu tenho os skinheads. Os skinheads, eles inicialmente estão lá desde os anos 60, década de 60 no Reino Unido, filhos de pais operários, na zona urbana inglesa, né? Que foram lá pelos anos 90, foram transportados aqui, né? E o Brasil assimilou, chegando nos anos 80, aí, mais ou menos 81, né? No ABC Paulista. Nos anos 70, a questão racial e a política, aí sim é um grupo que defende o extremismo racista. É um grupo que ele é extremo, tanto o direito como o esquerdo, tá? É um grupo que é muito nacionalista, porém muito preconceituoso, e este grupo especificamente, ele defende valores, princípios ceticistas, valores que são extremamente nocivos à população. Então, a gente começa a entrar em alguns grupos e verificar que alguns grupos, aí sim, nós temos grupos que eles fazem parte de um movimento que é contra as normas e contra os costumes da sociedade. Então é como se fosse uma rebelião a tudo que a sociedade defende, os chamados skinheads, que nós temos muitos aqui no Brasil. Nós temos os straight edge também num caminho reto, que se similarizam a os skinheads, porém com algumas máximas,
Olha só, nos anos 80 eles tinham resistência a uma sociedade que leva os indivíduos a se desagradarem. E aí o que eles praticam? Não faça proveito dos animais, não faça sexo promíscuo, não fume, não use drogas, não beba álcool, ou seja, um radicalismo extremo, tá? Algumas ideias ainda permeiam, sim, né? O X, por exemplo, na mão, eles costumam se identificar, por quê? Porque eles trabalham a perspectiva de que eles têm que estar marcados por uma situação e defendendo essa situação. Tá? É um caminho que eles chamado caminho reto, que significa caminho reto. A tribo do caminho reto, ela é totalmente intransigente, gente. Tudo que é em excesso é malévolo, tá? Tudo que é em excesso. Então, veja, nós temos aí outros professores que colocaram os nomezinhos que eu não falei, né? Quem são os professores aí, meu diretor? Por gentileza aí, antes da professora mediadora Silvia Oliveira. Mediadora de onde? Essa nossa mediadora? Lá de Coronel José Dias, minha querida. E antes dela, quem foi que falou? Foi o mediador José Antônio de Beneditinos. Teve algum outro? O Antônio Marcos de Belém, né? De Belém do Piauí. Show de bola. Os mediadores que estiverem presentes, por gentileza, coloquem os seus nomes para a gente colocar aqui também e fazer um salve para vocês, hein? Tá certo? E se puder também pode colocar dos alunos, que a gente fala os nomezinhos deles aqui, tá? Então, meus queridos, aí nós tem mais algum? Tem mais algum? Padre Marcos deu bom dia, né? Beneditinos também, que a gente já reforçou. Esses daí a gente já reforçou. Olha lá, Padre Marcos colocando aí, ó. Mediadora Francimeire, minha querida. Show de bola, show de bola. Muito obrigado pela participação. Então, você vai estudar, vai fazer um projeto. Você pode estudar também sobre os góticos, os darks, que lá nos anos 70, 80... trazem aí um estilo vitoriano, um estilo onde esse estilo tem um visual meio que sombrio, né? É uma tribo que tem o tema ali, um lema como o bom e o mal, o certo e o errado, o claro e o escuro, tá? Eles se distinguem das outras tribos urbanas porque a sua estética ela é obscura, ela tem representa um sentimento de apego ao quê? Ao nada. Falta de esperança, luto, né? Pela situação da humanidade, ou seja, eles não acreditam na humanidade. Nós temos aí a Alvorada do Gurgué, a mediadora Fabiana aí na Escola Agrícola do Denox. Muito obrigado, minha querida. Pode colocar os nomes também dos alunos, se quiserem, tá? Se estão aí presentes. Então, os góticos, eles atendem a uma demanda, a um chamado de revolta também, meus queridos. De revolta a este planeta, a humanidade. Todavia, entendo o seguinte, que quando eu parto para a identidade do jovem, gente, esta identidade do jovem, ela é muito característica e a gente tem que discutir no âmbito do modelo mental, no âmbito, tá, da complexidade de lidar com pessoas, com gente, na sua individualidade. Olha o pessoal de Coronel Dias aí colocando, ó, os alunos exemplares aí, Rayane, Joelma, Severina, Emanuele e Rafaela. Estou gostando de ver, hein? Muito bem, professora. Pode colocar, viu? Você que está aí do outro lado, na sua escola, com os seus alunos, coloca o nome dos alunos que estão aí, para a gente falar o nomezinho deles aqui, reforçar estes nomes maravilhosos. Quando eu vou fazer essa conexão, eu tenho que pensar que existe uma hiperconexão. E qual é a hiperconexão? É que o jovem ele é essa ponte com a geração. A maioria das pessoas, gente, se relaciona pelo menos com 2 a 3 grupos. Ou seja, você pelo menos tem um grupo na família, um grupo no trabalho, um grupo no estudo, ou um grupo na igreja, um grupo dos vizinhos, ou um grupo na academia, ou você tem um outro grupo que ele te caracteriza também. O grupo da tua profissão, o grupo do secretariado. É a turma que está junto contigo. Certo? Sabendo disso, você sendo a ponte, o que você vai buscar transmitir para essas pessoas?
Primeiro, sendo a ponte, você tem as suas ideias, a tua originalidade. É claro que você fazendo parte de um grupo, este pensamento vai ser coletivo. A ideia é que esses pensamentos, eles sejam revertidos em quê? Em ações, essas conexões. Agora, para o bem do grupo e para o bem da sociedade. Olha só, o bem do grupo e o bem da sociedade. A conexão é existente aí. E o jovem, você, da geração Z, sendo a próxima geração que vai ser responsável por quebrar mais e mais preconceitos entre esses grupos. Então, meus queridos técnicos em secretariado, lembrem que vocês têm um papel decisivo na nossa comunidade e nos próximos anos que virão. Vocês estão com um privilégio enorme de ser a primeira geração, pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela, a primeira geração, uma geração enorme aí depois dos anos 2000, né, que tecnologicamente está simultaneamente estudando e se profissionalizando. Olha o grupo que vocês estão fazendo parte aí agora. Um grupo seleto. Porque vocês, por exemplo, os pais de vocês não tiveram essa oportunidade na idade de vocês. Os pais de vocês não tiveram. Os avós muito menos tiveram. E olha só a oportunidade que vocês têm agora de pegar este conhecimento e aplicar no dia a dia. De ser um jovem melhor do que os outros que já se passaram, tá? Então, este tema de indivíduo e sociedade serve para isso, para mexer com você, para mexer com as tuas crenças, com as tuas estruturas, e que você saia do projeto, saia da tua qualificação, e dentro da tua qualificação você seja um jovem melhor, contribuindo para a sociedade, contribuindo para esses grupos, família, estudo, trabalho, entendeu? Ou seja, verifica isso, vai analisando, pensa sobre isso, tá? Retornando para os nossos slides, olha só. E aí, o seu papel importante aí nesta, né, conexão é de distribuir esses pensamentos, é de compartilhar, conectando as pessoas, principalmente. Você tem o poder porque você está com conhecimento a mais. Você tem que só aplicar. Lembra-se que a gente está numa fase, gente, numa era em que eu tenho que aplicar o conhecimento, não é mais a era do conhecimento, porque o conhecimento pode ser disseminado. O jovem hoje funciona como esse catalisador, como uma quebra de preconceitos, influencia as pessoas. Então você já tem a capacidade de influenciar, tá? Você tem sim, porque você tem acesso ao conhecimento que muitos outros jovens, por exemplo, não têm. Imagina aí, imagina a tua capacidade de impacto. Olha aí, chegando mais nome de alunos, meu querido diretor. Olha aí quem é que está lá atrás da Vitória lá, vamos ver. Lá o pessoal de Alvorada do Gurgueia, rapaz, olha aí. Turma forte, Marcos, Kaique, Samira, Jandes, Crislan, Sabrina, Jeff, a Jennifer, a Thalita, a Cauane também que fica também no nosso YouTube, né, Cauane? Será que é você também? Bianca, todos ativos e participativos, rapaz, né? A turma não é brincadeira não, hein? Essa turma de Alvorada do Gurgueia, pois é, eu quero ver do restante, hein? Eu quero ver aí nossos queridos mediadores colocando o nome de todos os que estão aí, hein? Participação. Contudo, quando eu faço essa conexão do indivíduo jovem no agir no mundo, nessa nova maneira da sociedade, gente, a reflexão é o seguinte: você não é a ponte? Você não faz micro revoluções? Faz. É como você vai agir de forma diferente das sociedades que já passaram. Então entenda que você tem um papel muito importante, porque você traz o conhecimento e compartilha com o outro, se autodesenvolvendo, desenvolvendo com o outro, de forma coletiva, contribuindo. E vocês, só por estarem assistindo essa aula, já são mais do que vencedores, meus queridos. Já são mais do que vencedores, vocês já estão se destacando, com certeza. Quando vocês estiverem dentro das empresas, vocês vão se destacar no mercado. Por quê? Porque vocês já vêm com outro mindset, com outro modelo mental. Vocês compartilham as ideias, vocês são
generosos com as suas ideias, e você já tem este pensamento de estar interligando os grupos, os assuntos coletivos, a coletividade. Aposto que a maioria de vocês que pode votar, vai votar nesta semana agora, né? Vai usar o seu voto como expressão desta micro-revolução de vocês. Então, entendam que a tua cidadania, o que você exerce, é pelo compartilhar do conhecimento. Saiba que as questões que te movem, que estão repercutindo na tua vida, você é o principal ator. É o principal ator social. Você que tem agora formação, que está construindo a tua formação, é o principal ator. Independente, não é onde você mora, não importa onde você mora, com quem você mora, qual é a tua cor, qual é a tua orientação sexual, não importa isso, meus queridos. O que importa é que você tem potencial para ser essa ponte, para fazer essas micro-revoluções. Não importa se é em Padre Marcos, em Lagoa do Barro, em Fartura do Piauí, Dom Inocêncio, de Seu Arco Verde, se é em Coronel Dias, se é em Cocal de Telha, se é em Brasileira, se é em Betânia do Piauí, se é em Beneditinos, se é em Belém do Piauí, se é em Barreira, se é Alvorada do Gurgueia, não importa. Você tem potencial. Só em você estar aqui, nesta busca de conectividade pelo conhecimento. Os novos espaços vão estar surgindo e você vai estar preparado para isso. Pode ter certeza, todos que estão aqui nessa conexão já estão trabalhando micro-revoluções na vida de vocês, nas famílias de vocês. Vocês já são parte destas micro-revoluções, neste modelo de aprendizado. Tá? Estar neste ambiente formal ou informal faz parte do processo. É claro. Os jovens, vocês, né? Para vocês sabem que vocês não têm barreiras. Vocês sabem que o céu não é mais o limite para vocês. Vocês podem ultrapassar o céu. Então, a ligação do seu saber com a valorização de colocar em prática e vai ser o diferencial de vocês. Então, sem sombra de dúvidas, tenho e muito o orgulho de estar com vocês neste processo. Por quê? Porque o jovem como ponte hoje, você como ponte hoje, está construindo o quê? Uma nova participação coletiva. A tua atitude que conecta a promoção e troca desses saberes, ela soma a um otimismo. Eu acredito que vocês estão na sala de aula com esperança de estar aí exercendo a cidadania de vocês, a construção de um novo o quê? De um novo país. Então, entendam bem acerca disso. Lembre-se que no agir politicamente, no agir do dia a dia, vocês com pequenas coisas, vocês podem melhorar, principalmente, efetivamente, o papel político de vocês. Tá? Nas ações cotidianas, no dia a dia. Vou contar aqui uma metáforazinha, fazendo analogia compartilhando com esta temática que está aí. Olha só, estou vendo aí muitos nomes, hein? Show de bola. Vou contar aqui, ó. Às vezes nós estamos em uma posição que a gente não quer sair dela, mas vocês servem de ponte para sair desta posição. Vou contar uma historinha aqui. Havia um mestre, junto com o seu aprendiz, andando por uma floresta e encontraram uma casa ao lado de um penhasco, uma casa pertinho assim de um penhasco, né? Eles já estavam com sede, com fome e tal, e o que aconteceu? Decidiram parar para pedir água. Chegaram lá, pararam, abriram a porta, bateram e tal, a casa velha e tal. E veio uma senhora, uma roupa toda velha, toda rasgadinha e tal, né? E disse, diga, pode falar. Ela disse, nós queremos saber se você pode aí dar um copo com água para a gente. Ah, posso sim. Entrem aqui, convidou para entrar o mestre e o aprendiz, para entrar na casa. Eles entraram, sentaram, olha, não tome só água não, tome aqui um leitezinho. Aí tinha lá todos os derivados do leite.
manteiga, tinha queijo, todos os derivados do leite tinha lá. Eles olharam assim, rapaz, vocês têm, né? Eu estou vendo assim, que a casa de vocês é um pouco humilde e tal, mas vocês têm toda tudo aqui derivado do leite, né? Ele disse, porque a gente tem uma vaquinha ali. A gente tem uma vaquinha e ela dá tudo pra gente, aquela vaquinha. Aí, o que acontece? Ele come, né? E vai embora. Quando ele sai, ele tem um insight e ele diz o seguinte para o aprendiz: vai lá naquela casa e derruba aquela vaca lá no penhasco. Aí o aprendiz disse, está ficando louco, mestre? Está ficando louco, vou derrubar aquela vaca no penhasco? Vá. Depois de muito tempo de discussão, ele foi lá e fez. Jogou. Um belo dia, o aprendiz estava voltando pelo mesmo caminho, 10 anos depois. 10 anos depois. Mesmo caminho, e pensou que ia encontrar aquela casa. Não encontrou a casa. Encontrou a casa totalmente diferente. Grande. Já toda pintada, com várias hortas, com carro, com totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente evoluída. E aí ele se assustou, disse, cadê o pessoal que morava aqui? Tinha lá uma senhora, já era diferente também, né? Mas era a mesma senhora, disse, nós somos aquelas pessoas que a gente atendeu vocês há 10 anos atrás. Aí ele disse, e o que aconteceu aqui que modificou tudo? Ah, você não sabe o que aconteceu, a nossa vaquinha caiu no brejo, caiu lá no penhasco. Mal sabem eles que ele é que tinha derrubado a vaquinha, né? E aí, o que aconteceu? A gente teve que ir para a cidade para tentar trabalhar, estudar, melhoramos através do estudo, melhoramos a condição de vida e nós voltamos para cá para morar, mas em uma outra situação. Nós fomos atrás do conhecimento e melhoramos a nossa vida. Moral da história, meus queridos, às vezes vocês não querem sair da zona de conforto e deixam a vaquinha ali e não joga a vaquinha pro brejo, certo? Não buscam conhecimento e não aplicam esse conhecimento na vida de vocês. Prestem atenção nessa historinha, tá? Com base nisso, a gente faz aqui, a gente faz uma atividadezinha, ó, e eu coloco para vocês aí agora, para a gente ir para os últimos horáriozinhos aí da nossa aula. Olha só, ó, quero saber o seguinte. Qual foi o grupo aí que na década de 70 ali, mesclando jovens, trabalhadores universitários, né? Que tem uma reação de não violência e não otimismo. Quais foram as características ali das tribos, que tem autonomia, que tem uma aparência agressiva, sarcástica, liberdade anárquica, né? Anarquia, de autocomunismo, que tem a sua bandeira ali, que é livre no pensamento, tá? Que traz ali uma forma debochada de expressar suas opiniões, que tem um pensamento livre. Com base nesse texto, eu quero que você responda o seguinte: qual é a tribo que foi descrita aí, nesses pontos? Quero que você diga qual é a tribo que tem aí. Qual é? Você sabe? Você sabe? A tribo, ó. É a dos punks, meus queridos. Essa é a tribo dos punks, que é caracterizada desta forma. Mas não para por aí não, nós temos mais uma avaliaçãozinha. Eu quero saber o seguinte: o jovem ponte que transita por muito mais grupos que a média das pessoas, ele é uma afirmação verdadeira? O jovem, que é o jovem ponte que quer criar pontes entre a realidade diferente das suas, é uma afirmação verdadeira ou é falsa? O jovem ponte que abre o diálogo sobre os preconceitos e diferenças é uma afirmação verdadeira ou falsa? E o jovem ponte de hoje, ele apoia o discurso do ódio? E aí, o que é verdadeiro e o que é falso? O que é verdadeiro e o que é falso? A gente ainda tem uma margenzinha aí, né, meu querido diretor? Que começa tudo 10 horas, né? Então nós temos uma margenzinha ainda aí, né? Tem não? Tem nenhuma margem? Eita, então, qual é? Qual é aí? Qual é a alternativa? A alternativa é que todas são verdadeiras, porém a última é falsa. O jovem de hoje não
apoia o discurso de ódio, certo? Ele não apoia o discurso de ódio. Isso, tem gente respondendo, pessoal aí, foi rápido, não é brincadeira não, meu amigo. Não é brincadeira não. Contudo, meus queridos, eu coloco para vocês, qual é a necessidade interpessoal do ser humano que está descrita no relato da nossa história? Primeiro, o de inclusão. E aí eu coloco para vocês o seguinte, pensem bem em relação ao que a gente discutiu hoje na sala de aula, tá? Meus queridos que estão aí, ó, colocaram todos os nomes aí, mediadora Silene colocando o nome da galerinha, a turma mandando ver aí, parabéns pela participação, hein? Eu vou depois reforçar todos esses nomes aí na próxima aula, tá certo? Fica com Deus. Encerramos a nossa disciplina agora. Até a próxima semana. Fui!